do norte e sul, a terra gloriosa. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Lá, gente, mais uma vez, juntos aí para iniciarmos mais uma temática semanal. Que bom que você está aqui partilhando diariamente desse momento especial que temos que ter com o nosso Deus. Bom, estamos no capítulo 11 e vamos começar aí mais um tema importante deste extraordinário livro da Palavra de Deus, que é o livro de Daniel. Antes, lembrando, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, né? Em grupos que você participa. Se inscreva no canal, porque isso ajuda a disseminar a mensagem. A proposta é que chegue para mais pessoas. Quanto mais esse tipo de compartilhamento, mais a proposta é que dissemine e chegue a mais pessoas e o Evangelho seja pregado. Nessa semana, então, estudaremos a sucessão de guerras entre o rei do norte e do sul. Essa sucessão de conflitos ela se relata na Bíblia desde os tempos de Daniel, tendo iniciado bem antes. O reino do norte, governado inicialmente por Seleuco, dominava a partir da Síria. O outro reino do sul foi de Ptolomeu, outro general de Alexandre, e dominava a partir do Egito. O povo judeu ficava ali, né, no meio desses dois, e pagava o pato dessas guerras, né, contra eles. Eram o quê? O que acontecia? Eram saqueados de víveres e de riquezas quando não eram dominados por um ou por outro, pois esses reis frequentemente queriam tomar a Palestina. Claro, era Satanás querendo destruir o povo de Deus, querendo se livrar de Jesus no futuro, pois havia uma profecia que Jesus seria rei descendente de Davi. Mas tempos depois, como está escrito no capítulo 11 de Daniel, o rei do sul e o rei do norte não eram mais os Ptolomeus nem os Seleucidas, e sim as expressões, né, passaram a ser aplicadas a outros impérios. O rei do sul caracterizou-se originalmente por desafiar a Deus, pelo seu menosprezo a Deus, nas palavras do faraó, quando disse: "Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair." E faraó escravizou o povo de Deus, e nem mesmo após 10 pragas severas quis deixá-los ir. Incrível, né? Foi atrás quando marcharam em direção ao Mar Vermelho, e ali ele se afogou com sua arrogância e seu exército inteiro. Assim, os reinos que se caracterizam como o Reino do Sul pela Bíblia querem eliminar a verdadeira adoração e o povo que segue fielmente a Deus. A postura do faraó caracteriza a oposição ao Deus verdadeiro, mais adiante expressada pela França revolucionária, né, a Revolução Francesa no passado, e seu iluminismo ateu, com a entronização da deusa da razão. Depois o ateísmo foi introduzido na União Soviética em forma de comunismo e socialismo. A França se voltou contra o cristianismo e a União Soviética também, querendo introduzir o materialismo, o ceticismo e também o ateísmo. Foram do cético francês Voltaire, pseudônimo de François-Marie Arouet, pensador francês nascido em Paris, que viveu lá no século XVI, essas palavras: "Mais um século e não haverá sequer uma Bíblia na face da terra." Olha que arrogância. O comunismo, né, de Karl Marx ali, soviético, Lenin, também combateram mais que a França o cristianismo, classificando como ópio do povo, ou seja, com que o povo se intoxicava, que era algo mítico e sem fundamento algum. A França e a União Soviética seguiram o Egito dos Ptolomaidas, né, nas atitudes. Portanto, vieram a ser classificados biblicamente como o Reino do Sul, embora estivessem cada vez mais ao norte. Para Karl Marx, a religião consiste em um mundo de fantasias, criado pela mente humana que tenta dar a certos fenômenos naturais um ar sobrenatural. Isso significa que religião com seu Deus não passa de uma mera ilusão, algo a que não se deve dar crédito. Já o Reino do Norte, na realidade, vem diretamente do trono de Deus, na rebelião de Lúcifer. Começou com esse anjo, continuou com os rebeldes antediluvianos, e depois com Nimrod e sua torre de Babel, e mais tarde com o primeiro e o segundo império babilônico. Continuou ainda com os Seleucidas na Síria, depois com o Império Romano e finalmente com a ICAR, né?
a Igreja Católica Apostólica Romana, lembrando que a instituição que estamos falando aqui é de história e não de pessoas sinceras que servem ali. Sempre o quê? Se opondo à verdadeira adoração, introduzindo no lugar dela adoração a rituais falsos, pagãos, vindo especialmente da cultura pagã grega. Perceba bem, o Reino do Norte herdou os princípios da filosofia grega pagã que havia, por sua vez, herdado do paganismo mais antigo, e isso adentrou em Roma pagã e depois em Roma papal. Hoje, por exemplo, os padres estudam filosofia e pouco de teologia. Tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte atacavam o povo de Deus ao longo da história. Sempre atacavam o povo de Deus, Terra Santa ou a Terra Gloriosa. Atualmente não existe mais o Reino do Sul, só o do Norte, que é o poder romano na forma papal, como já referimos. Também, atualmente, a Terra Gloriosa não é mais a Judéia, mas onde o povo de Deus estiver, e mais particularmente os Estados Unidos da América, onde fica a sede, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se tiver essas explicações em mente, não vai ficar difícil entender o capítulo 11 de Daniel. Aliás, se estudou bem Daniel 2, 7, 8 e 9, mais fácil ainda ficará estudar 11, que é uma repetição daqueles capítulos com mais detalhamentos e acréscimos. Lembrando que foi a França e a União Soviética que já fizeram alterações na duração da semana. E foi o Império Romano e a Igreja Romana que modificaram o calendário judaico, conforme Daniel 7:25. Resumindo, o Rei do Sul caracteriza pelo ateísmo e o Reino do Norte pela falsidade de culto. Os dois combatem o povo de Deus por estratégias diferentes e estão vinculados a Satanás. Enquanto o Reino do Norte está interessado em ocupar o lugar de Deus, usurpar seu governo, desde Lúcifer, o Reino do Sul simplesmente não se importa com Deus, tem os seus próprios deuses. O Rei do Sul, ateísmo, comunismo, socialismo, jamais se levantará novamente como império no planeta. Talvez tente algo aqui e ali, mas esse poder, profeticamente falando, está fora de combate. Quem ainda alimenta esperança nessas ideologias, desista, porque o tempo dessas ideologias passou. A tendência atual é a exasperação do conflito religioso entre o Reino do Norte e seus aliados com o povo de Deus e com Deus. Ok? Durante essa semana, então, nós vamos tratar sobre isso um pouco mais detido. E eu costumo dizer que os governos aí seculares, aliados ou não, direto ou indiretamente, a esses poderes humanos, por trás está um outro poder maior, o poder das trevas. Portanto, gente, nada mais é do que arco e flecha na mão de alguém invisível, a qual a Bíblia fala que é ao qual estamos lutando, não contra a carne, não contra o sangue, mas contra as potestades e poderes das trevas. Fiquemos atentos e nessa semana nós falaremos um pouco mais sobre isso. Fico por aqui, até amanhã.